Sou Mutante, o nome desse programa, nome do episódio de hoje. Meu coração parece que vai sair pela boca. E sejam todos bem-vindos ao Sou Mutante. Hoje um programa onde todas as terças e quintas-feiras, às 12h30, eu trago para cá, né, algum tema relacionado sobre o método Mutante. Então, eu sou a Jaque Lessa, trabalho com bem-estar e sou criadora do método Mutante. Esse método que vem ancorado em 5 pilares: o pilar relacionado ao sono, ao silêncio, alimentação, o movimento e a natureza. Né? Então, esse é o método Mutante, entendendo que cada um desses pilares, eles implicam de uma forma muito importante na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar. Né? Esse método, ele visa, então, diminuir a ansiedade, aliviar a ansiedade de forma natural em até 6 semanas. Então, o objetivo, o foco desse método Mutante, do método Mutante, está, né, relacionado ao alívio da ansiedade. Então, o tema de hoje, né, meu coração parece que vai sair pela boca. O que é isso, um coração que parece que vai sair pela boca? Né? O que isso nos traz de problemas? Quando nós percebemos, né, aquela aceleração e aquele coração que realmente está, né, sai daqui, vem para cá e parece que vai sair pela boca. A gente vem observando e, né, nos atendimentos e no próprio método Mutante, muitas pessoas relatando, né, que já iniciam o dia com essa sensação de aceleração. A pessoa não consegue respirar naturalmente, né? Ela está sempre naquele lugar que parece que está ofegante. Então, né, sempre com aquela necessidade de trazer o ar mais do que ela consegue naquele momento. Então, isso traz essa sensação de um coração que parece que vai sair pela boca. Lembrando, estamos simultâneos aqui, né? Então, eu estou também olhando aqui para o nosso YouTube. Então, os nossos batimentos, eles se alteram, eles parecem, né, que se alteram, e a gente sente aquela velocidade, né? A gente traz e sabe que muitas mulheres, e aqui, né, lembrando que o método Mutante, ele está, né, relacionado aqui o nosso trabalho às mulheres. Então, as mulheres, elas trazem muito isso, né, que parece que elas sentem realmente os batimentos cardíacos alterados. Isso é tão grave porque as pessoas, elas se acostumam a sentir isso. Então, quando elas entram nesse outro lugar, né, de aliviar a ansiedade, elas reparam, nossa, eu vivia tanto tempo, né, com os meus batimentos cardíacos alterados e sentindo, né, esse coração numa velocidade que não é a velocidade que a gente deve sentir, que eu já estava até acostumado a viver assim. Então, isso eu já nem percebia mais. Então, o que é isso, né? O que é realmente esses batimentos cardíacos alterados? A gente observa, né, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, todos esses picos de estresse, né, onde a gente vai imprimindo no nosso dia a dia lugares de mais estresse. Então, muitas pessoas relatam, né, de manhã cedo, aquela correria, precisa sair cedo, precisa organizar, né, toda uma rotina, enfim, né, cada um com a sua rotina, e aí cada mulher com a sua rotina, a mulher mãe, a mulher dona de casa, a mulher que está sozinha, a mulher que tem os bichinhos, né, os pets, que às vezes tu tem que descer, às vezes tu tem que subir, às vezes tu tem que, né, toda essa manutenção, essa logística, onde nas primeiras horas da manhã nós já enfrentamos, então, esses batimentos cardíacos. Estamos, né, com os batimentos cardíacos alterados e nem notamos, né? Quando a gente para observar isso, quando se oportuniza observar isso, a gente realmente sente como se o coração fosse sair pela boca. Muitas pessoas confundem essa sensação, né, de batimentos cardíacos alterados, esse lugar de ansiedade,
com aquele lugar de cansaço, né? Já acordo cansada, já estou numa velocidade que eu já estou cansada, eu já estou agitada, eu já estou sobrecarregada, né? Então, tudo isso, na verdade, são elementos que já são indícios de uma possibilidade, de uma possível ansiedade, né? Então, a gente traz essa condição de autoobservação, autopercepção, para que a gente consiga ter clareza de que essa sensação de que o coração vai sair pela boca, ela muitas vezes, e na maioria dos casos, já é um sintoma de ansiedade, né? A correria, aquele piloto automático, onde tu vai fazendo e dando conta de tantas coisas ao mesmo tempo, muitas vezes logo já no primeiro horário da manhã, quando a gente precisa organizar aquela rotina, que nós, então, confundimos agitação, nós confundimos sobrecarga, nós confundimos cansaço, e, na verdade, nós já estamos naquele limiar chamado ansiedade, né? A gente sabe que 99% da população, e aqui a gente vai falar das mulheres especificamente, sim, estamos ansiosas, né? E de que forma a gente percebe e melhora essa condição? Já dei uma dica, já falei, né? Uma das questões aí é a autoobservação, é eu me observar verdadeiramente, ampliar a percepção sobre esse estado, né? Por que é tão importante a gente perceber que está ansiosa, né? A gente entender que esse coração saindo pela boca não está relacionado à sobrecarga, agitação, né? Essa falta de fôlego que muitas vezes a gente observa, percebe, muitas vezes um colega de trabalho que vai trazer uma informação ou que vai trazer até alguma coisa que é uma coisa legal da sua rotina, e a pessoa está ali naquele lugar ofegante, que não consegue trazer a respiração profunda, que não consegue, então, trazer esse lugar de menos ansiedade. Então, nós estamos, na verdade, ansiosos e com o coração saindo, com esse sentimento de coração sair pela boca, quase que em todos os lugares onde nós estamos na nossa rotina, né? Às vezes nós estamos sozinhos, imprimindo alguma coisa, fazendo alguma coisa, estamos ansiosas e nem precisaria estar, né? Porque isso já está comum, já está na nossa natureza, parece que a nossa natureza já está acostumada a isso, então a gente não percebe. Às vezes estamos no ambiente de trabalho, né? E por uma tarefa, alguma coisa que possa nos levar a esse lugar, nós chegamos a esse lugar e nós não conseguimos retornar. Nós permanecemos com essa sensação o dia inteiro, até a noite, até a hora de dormir, com essa sensação de que o coração vai sair pela boca. Isso é algo que é perceptível no nosso dia a dia. A gente precisa abrir espaço, olhar para isso, para que a gente possa diminuir essa velocidade, né? Esses batimentos cardíacos que estão nos levando a um lugar ansioso. O que é esse coração saindo pela boca, essa ansiedade? Por que é tão importante eu perceber isso? Porque quando nós estamos ansiosos, nós estamos abrindo um portal, né, para inúmeras doenças. Nós estamos disparando no nosso corpo hormônios que vão nos trazer prejuízos, né? Nós vamos estar naquela cascata de hormônios, né? Aquele lutar ou fugir o tempo inteiro, que é da nossa natureza e é importante. Nós temos lá na nossas suprarrenais o hormônio adrenalina. Quando nós precisamos lutar ou fugir, nós disparamos o hormônio adrenalina e nós vamos com tudo, né? Ou nós lutamos ou nós fugimos. O que ocorre hoje no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é que nós estamos em constante luta ou fuga. Eu estou o tempo inteiro lutando, né, por uma situação,
ou fugindo de uma situação. Então, eu disparo esse hormônio, né, esse hormônio adrenalina, e não consigo, e não trago pausas para que a minha bioquímica desacelere, volte para aquele lugar onde ela deve estar, né? Adrenalina, cortisol, hormônios que nos levam a buscar algo, né, que são importantes para a nossa natureza, eles estão aí à nossa disposição. A questão é que nós não podemos passar todos os dias, dias e dias, tempo e tempo, né, todo o tempo, liberando essa cascata de hormônios que vão nos levar ao adoecimento. Então, nós adoecemos, nós inflamamos o nosso corpo, nós começamos a desenvolver algumas doenças, até que a gente possa chegar ao ponto crítico, né? Ao ponto de uma doença crônica ou até mesmo de uma crise de síndrome do pânico, né? Que também hoje em dia está super comum da gente ouvir. Ah, a pessoa, né, já teve uma crise de síndrome do pânico. Eu tenho um colega de trabalho que teve, uma colega de trabalho da minha família, enfim, né? Então, por que é importante a gente estar evidenciando esse lugar de ansiedade? Na época dos homens das cavernas, a gente sabe que eles precisavam sair, né, para buscar o seu alimento, para caça, enfim, para poder ter o sustento. Então, eles, qual é a diferença, né, desse homem das cavernas para nós hoje? A questão é que eles saíam, né, se organizavam emocionalmente, estruturalmente, e na hora em que eles já imprimiam no seu corpo, né, aquela força que seria necessária eles colocar para lutar ou fugir, eles ali já liberavam o hormônio adrenalina e caçavam, né, lutavam ou fugiam. A diferença daquele tempo para o nosso tempo é que eles retornavam com o alimento e eles sabiam pausar, eles traziam a pausa, aquele tempo necessário para que esse hormônio baixasse e outros hormônios que geram bem-estar, por exemplo, o prazer de comer, o prazer do alimento. Então, eles já, né, diminuíam aquele hormônio que em grandes quantidades e o tempo inteiro nos leva ao adoecimento, e no lugar desse hormônio, eles traziam hormônios que geram bem-estar e que dão prazer, por exemplo, de saborear um alimento. Essa era a diferença. Hoje, nós não precisamos caçar, nós não precisamos lutar para botar o nosso alimento na mesa, e nós, mesmo assim, estamos com toda a nossa adrenalina ali a mil, né? Adrenalina, cortisol, o tempo inteiro ali sendo liberada na nossa corrente sanguínea. Comemos e o pior de tudo, não precisamos lutar, não precisamos nem plantar, né? Tá tudo lá, a gente vai, o máximo é ir até um local, comprar, fazer ou sentar num restaurante, comer uma boa comida, enfim. E mesmo assim a gente não consegue acionar os hormônios do prazer na hora da alimentação, por exemplo, porque nós estamos tão ansiosos, com o coração que parece que vai sair pela boca, que nós não conseguimos ter o prazer do alimento, por exemplo, né? Porque nós comemos, respiramos, conversamos sem prestar atenção, nós não prestamos atenção, a gente não traz a pausa necessária para olhar, para poder escolher aquele alimento, enfim. Então, aqui eu estou trazendo um ponto, né, importante, né, e um exemplo importante, e um exemplo que acontece na nossa vida todos os dias, porque todos nós nos alimentamos, todos nós, né, escolhemos aquilo que a gente deseja se alimentar e temos o poder de, né, com facilidade, de colocar na mesa aquilo que para nós é importante. E mesmo assim, nós estamos nesse lugar ansioso, nesse lugar onde eu não consigo perceber que o tempo inteiro, né, eu estou como se o meu coração fosse sair pela boca. Algumas pessoas relatam, né, muitas pessoas que eu atendo, pessoas que já estão no método, dizem:
nossa, eu vivia com o coração parecendo que ia sair pela boca e eu nem percebia, eu já estava acostumada com isso. É que nem quando a gente tem uma dor, tem pessoas que têm uma dor na lombar e ou no pescoço ou em qualquer lugar e as pessoas se acostumam a viver com a dor. É mais ou menos isso. Até que acontece algo que faz a gente parar, perceber, refletir, né? Que eu estou tanto tempo com esse sintoma, né? Com essa coisa ofegante, que eu não consigo respirar, que eu não consigo nem conversar, né? Nem a minha comunicação ela sai como deveria, porque eu estou sempre na velocidade máxima, né? Então, por isso é importante, então, a gente estar percebendo essa ansiedade, né? Essa velocidade em que nós estamos. Existe um melhor momento para a gente perceber isso? Existe. Agora, nesse momento, eu preciso perceber se eu estou nesse coração acelerado, parecendo que vai sair pela boca ou não. Façam aí uma reflexão, respira fundo e observa nesse momento, né? Como está esse coração? Como eu estou nesse momento? Se eu estou com pressa, se eu estou tranquila, como é que eu estou? Né? Então, sempre o melhor momento é agora, é nesse instante, né? A gente parar, perceber, refletir e ver que isso é possível a gente ir dando atenção e, obviamente, melhorando essa situação. Várias pessoas, né, que eu atendo e que já estão no método, trazem relatos importantes em relação a essa percepção, né? E antes de falar nesses relatos, eu trago uma observação que eu acho bem importante. Quem tem filhos, né, consegue observar muito claramente nas crianças o quanto as crianças também estão nesse lugar, né? O quanto existe uma pressa, uma velocidade o tempo inteiro. Parece que todos nós estamos naquele lugar de estar devendo, né? Eu estou sempre acelerada e com pressa, porque se eu não fizer agora, eu posso, né, ter mais problemas ali na frente. Então, isso vai trazendo essa aceleração. Então, a respiração, a questão, né, de perceber e de mudar essa condição, ela é fundamental para que a gente não chegue naquele lugar de mudar pelo amor ou pela dor, né? Que a gente possa mudar pelo amor a nós mesmos, quando a gente percebe que do jeito que a gente está, não está legal e a gente precisa trazer uma outra condição. Eu recebi um relato recentemente de uma pessoa que durante um tempo se sentiu muito ansiosa e fez tratamentos, vários tratamentos, enfim, e ela chegou, né, ao método mutante e aí eu ensinei para ela, né, algo que para mim foi muito revelador e que transformou muito a minha vida, que foi a questão da respiração profunda, né? A respiração diafragmática, ensinei, né? E ela começou a colocar essa respiração profunda em diversos momentos do dia, em diferentes momentos do dia. Até que num momento ela percebeu que ela não sentia mais aquela pressão daquele coração, pá, 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 aquela. E ela fez um relato muito emocionante através de um áudio, em lágrimas, né, dizendo: Nossa, eu voltei a respirar, eu reaprendi a respirar, né? Porque nós, quando nós nascemos, e quem tem filho pequeno pode estar observando isso, a gente respira corretamente. Como é respirar corretamente? É respirar, né, de forma em que o nosso diafragma se movimente. Então, quando eu inspiro,
exalo, esse diafragma, ele se movimenta. A gente sente a região abdominal, na inspiração, a região abdominal cresce, na exalação, a região abdominal contrai. Todas as crianças, todos nós, um dia já respiramos corretamente. Só que nós vamos crescendo e vamos desaprendendo a respirar. A nossa respiração vai ficando cada vez mais só aqui. Uma respiração curta, aquela respiração ofegante, aquela respiração em que traz o coração para sair pela boca. Quando essa pessoa, essa mulher, ela começou a perceber que através da respiração profunda, ela deixou de sentir essa aceleração, esse coração que vai sair pela boca, ela entendeu o processo, o quanto importante é a gente se determinar, perceber que não estamos bem e se determinar a mudança, e colocar na sua rotina uma mudança. Porque, como eu sempre digo, não há mágica, não existe mágica, existe um dizer sim, eu digo sim e vou mudar e vou ver na minha rotina o que eu posso estar colocando de diferente para que eu possa estar melhor. As pessoas às vezes dizem, não tenho tempo. E eu digo sempre, não confunda falta de tempo com falta de prioridade, Prioridade e tempo são coisas diferentes. E a gente precisa aprender a priorizar a nossa saúde, Então, se eu não respiro profundamente, se eu não trago essa respiração diafragmática para a minha vida, para a minha rotina, para o meu dia a dia, se eu não estabeleço isso, eu me mantenho nesse lugar ansioso, eu me mantenho inflamando esse corpo, sentindo dores crônicas, calafrios, o coração saindo pela boca, ansiedade, enfim, Então eu vivo nessa condição. Quando eu trago a possibilidade de pausar, respirar profundamente, sentir o ar entrando e saindo pelas narinas, eu, então, estabeleço uma condição de me sentir melhor, de ter mais qualidade de vida, estar colocando em prática algo tão simples, que está aí numa ferramenta poderosíssima, que é a nossa respiração, e me sentindo melhor, estando melhor, enfim. Então, o método mutante, ele, através de um dos pilares, e em todos os pilares a gente trabalha a questão da respiração, mas especificamente, a gente traz, através do pilar do silêncio, essa possibilidade de diminuição da ansiedade, Quando a gente fala em silêncio, é importante a gente pensar que não é a busca por esse silêncio, de sons, mas é o silêncio da nossa mente. O quanto nós nos oportunizamos a silenciar a nossa mente, a trazer essa relação da nossa mente com o nosso corpo, Entendendo que nós somos um ser numa inteireza, não existe partes separadas, nós temos um ser numa totalidade. Se eu tenho uma dor lá no dedo do pé, eu tenho um reflexo em todo o meu corpo. Se eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um reflexo em todo o meu corpo. Então, quando eu respiro profundamente pelas narinas, eu aciono o meu sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, ele é responsável por nutrir o nosso corpo, por nos dar energia, por estabelecer uma outra frequência que nós estamos desacostumados, porque nós só estamos buscando aquela frequência, do automatismo, aquela frequência em que eu ligo o piloto automático, cumpro todas as tarefas e está tudo certo, Então, quando eu respiro profundamente, eu aciono o sistema nervoso simpático e ele vai nutrir todas as minhas células, todos os meus tecidos, todos os meus órgãos. Então, eu estou nutrindo de uma frequência que o meu corpo merece receber. Então, esse é um ponto. Quando eu exalo profundamente,
eu aciono meu sistema nervoso parasimpático. Quando eu aciono o sistema nervoso parasimpático, eu diminuo em segundos os meus níveis de ansiedade. A 3,4 segundos, o nosso corpo realiza mais de 1.400 reações bioquímicas. Então, quando nós inspiramos e exalamos profundamente, a gente está trabalhando o sistema nervoso simpático, parasimpático, e mobilizando toda uma bioquímica que vai estar trabalhando a nosso favor. E esse é, então, o convite, que a gente aprenda, né, a respirar profundamente e elimine esse coração que parece que vai sair pela boca. Então, aqui eu vou trazer essa, né, já trouxe a dica da respiração e vou dar mais uma dica e vou convidar que a gente faça juntos, vocês aí onde vocês estão e eu aqui, a gente vai fazer juntos essa respiração profunda. Uma coisa importante é a gente salientar que antigamente, né, os monges, enfim, eu que já medito há muito tempo, era dito que a gente precisava, para a gente mudar a nossa bioquímica, para a gente desacelerar, para a gente nutrir nosso corpo e estar bem, uma mente clara, né, estando bem, a gente precisaria no mínimo de 20 minutos de meditação. E, na verdade, hoje a ciência já mostra e comprova que não, que apenas 1 minuto de uma respiração profunda, várias vezes ao dia, vai te trazer uma outra condição, que é exatamente essa. Estou estressado, preciso responder um e-mail, preciso dar conta dos filhos, vou buscar agora na escola e estou totalmente desorganizada. Respira profundamente, conta 1, 2, 3, 4, exala, conta 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente fizer isso 5 vezes, nós temos 1 minuto. 1 minuto já é suficiente para a gente alterar toda essa bioquímica, para que a gente possa nutrir, dar energia ao nosso corpo e também, ao mesmo tempo, quase que simultaneamente, eu estou nutrindo, energizando e diminuindo os níveis de ansiedade. Então, como a gente faz? Inspira, conta 4. 1, 2, 3, 4. Faz uma leve pausa. Exala, conta 1, 2, 3, 4, 5. Vai de novo. 1, 2, 3, 4. Faz uma pausa. Exala. 1, 2, 3, 4, 5. Faz isso 5 vezes. Esse movimento, 5 vezes. Fecha 1 minuto. Esse 1 minuto já é uma condição importante para que tu diminua os níveis de ansiedade, desacelere esse coração e não sinta mais o coração saindo pela boca. Certo? Então, esse é o nosso episódio de hoje. Isso tudo daqui a pouquinho vai estar lá no YouTube, disponibilizado para quem não conseguiu assistir, né, desde o começo, enfim. Mas a gente vai, né, no decorrer, conversando sobre isso. Então, sentiu o coração saindo pela boca? Pausa, respira profundamente. A respiração é a nossa maior ferramenta de poder. Quem sabe respirar, sabe controlar a sua bioquímica. E quem sabe controlar a sua bioquímica, sabe controlar a sua vida. Né? Tem a sua vida ao seu dispor. Não estou legal, respira profundamente. E vai imprimindo isso em vários momentos do teu dia. E vai percebendo a diferença que isso traz. Faz isso antes de um café da manhã, faz isso antes do almoço, faz isso antes de dormir, faz isso antes de dizer para quem tu ama, que tu ama, para que tu possa realmente estar mais inteira, né? Essa é a grande busca, a grande sacada, tá bem? Que o coração fique no lugar onde ele deve estar, né? Que a gente possa sentir esse coração pulsando aonde ele tem que estar, né? E que a gente possa ter aí a nossa bioquímica sempre trabalhando ao nosso favor. Tá bem? Muito obrigada pela presença, obrigada aí pelas mensagens, né?
a Clareci aí, nossa parceira de meditação, de yoga, enfim, né? Tem gente aí que já me acompanha. E vão acompanhando aí as redes sociais, vão acompanhando o YouTube. A gente vai estar promovendo aí alguns assuntos interessantes em relação ao nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida e a menos ansiedade. Tá bom? Um beijo para todo mundo, uma excelente tarde. Aproveitem aí e um ótimo final de semana. Tá bom? Tchau.